Então, continuando, resolver o primeiro exemplo dessa parte, que é uma carga menos Q, ou seja, um elétron, né? Pode ser um elétron, quando submetido a um campo, oscila ao longo de x dessa forma. Então eu tenho o campo elétrico, que depende de t, é 1 e 0 cosseno de ômega t mais um θ, ok? Esse problema é, é simples de ser compreendido. Eu tenho um campo que ele se comporta dessa forma. Ele tem um valor máximo e eu tenho uma função que oscila de menos 1 a 1, ok? Cosseno de ômega t mais um ângulo de fase θ aqui, ok? Bom, poderia resolver sem o ângulo de fase, mas para ficar mais correto, a gente resolve com o ângulo de fase e depois verifica se a gente pode fazer alguma sugestão para este ângulo, ok? Então, eu tenho um campo descrito por essa equação. Eu quero achar a função horária do movimento relacionado a esse campo, ok? Bom, então, inicialmente a gente tem que lembrar que a força coulombiana, né, é Kq1, Kq1, Q2 sobre R quadrado, mas se eu isolar a carga de prova, então eu posso escrever que é a carga 1, ou a carga de prova, vezes um campo relacionado a outra carga. Então, a força coulombiana para essa carga menos Q vai ser menos Q E de T, E de X de T, ok? Bom, então a F é escrita como menos Q e 0 cosseno de ômega t mais delta, ok? Bom, do lado de cá, a gente sabe que massa vezes a variação da velocidade deve ser igual a essa expressão, já que aqui a minha força depende somente do tempo, ok? Se a gente considerar a massa constante, da mesma forma que a gente vem considerando, então ela passa aqui no denominador, então fica menos Q exponencial não, menos Q e 0 dividido por M, e do lado de cá, né, eu passei o dt para o lado de cá para integrar dos dois lados, então fica do lado de cá a integral de 0 a t de cosseno de ômega t mais delta dt, ok? Isso é igual a v de t, considerando que eu apliquei a integração do lado de cá também, certo? Bom, o resultado, né, da integral de cosseno, a gente sabe que é um seno, ou melhor, a derivada do seno é cosseno, então a integral do cosseno é seno. Só que se eu derivar no seno, eu tenho que derivar a função seno mais o argumento da função, no caso ômega t. Então, se eu derivasse, apareceria um ômega aqui. Então, para cancelar, né, o ômega no resultado, então coloco um ômega embaixo. Então, cosseno de ômega t, a integral de cosseno de ômega t mais delta, é seno de ômega t mais θ, desculpa, dividido por ômega, integrado de 0 a t. Bom, feito isso, eu tenho que v de t é menos que e0 sobre m, seno de ômega t mais θ dividido por ômega aplicado em t, menos seno de 0 mais θ dividido por ômega. Ok? Então o termo em 0 vai embora, sobra seno de θ dividido por ômega. Então eu posso só reescrever, né, de uma outra forma, que a velocidade é menos Q é 0 sobre m, seno de ômega t mais θ dividido por ômega mais Q é 0 m, já que esse sinal cancelou para o lado de lá, seno de θ sobre ômega. Então a gente chegou na equação de movimento a partir do campo elétrico sugerido, certo? Próximo passo, então, é fazer novamente uma integração e achar a função horária, ok? Então é isso que a gente faz. Vt, v de t também é dx dt,
e do lado de cá permanece tudo igual, e a gente vai então passar o dt para o lado de lá, integrar em x em t, ok? Então do lado de cá sobrou a integral de dx, de x até um x0, então fica x menos x0, e do lado de cá menos q é zero sobre m ômega, já simplificando, né, essa quantidade aqui, que é tudo constante. Então sobrou integral de 0 a t de seno de ômega t mais θ dt, menos a integral de 0 a t de seno de θ dt. Óbvio que o θ, o seno de θ aqui, não precisa participar da integração. Então, como resultado, x menos x0 é igual a menos q sobre m ômega. A integral de seno agora é menos cosseno, pelo mesmo motivo aparece um ômega embaixo, integrado de 0 a t, menos seno de θ, t, já que sobrou só a integral de 0 a t em dt. Bom, como resultado, eu vou aplicar os limites de integração do lado de cá. Então sobra menos cosseno de ômega t mais θ, dividido por ômega, aplicado em t, mais cosseno de 0 mais θ, dividido por ômega, aplicado em 0, menos o seno de θt que já tinha, ok? Bom, se eu considerar, né, duas condições iniciais, uma que v0 é igual a 0 e x0 é igual a 0, ou seja, partindo da origem. Bom, então, nesta primeira integração que a gente fez aqui, ok? Então, teria um v menos v0 e a gente já considerou que o v0 é igual a 0 para eliminar aquela variável. Aqui, pelo mesmo motivo, a gente elimina o x0, considerando x0 igual a 0, certo? Bom, então sobrou que a função que a gente encontrou é que E0 sobre m é ômega ao quadrado. Apareceu, né, um ômega ao quadrado agora, cosseno de ômega t mais θ, menos QE sobre m ômega ao quadrado cosseno de θ, mais QE sobre m ômega seno de θ t. Ok? Então, eu tenho um comportamento em t dentro, né, da função oscilante que é o cosseno, ok? Então essa parte a gente pode imaginar como uma amplitude que oscila com ômega t. Eu tenho um valor constante que depende só de θ, mais um termo que depende de θ, mas ele cresce linearmente com t, ok? Bom, então esta é a expressão geral, mas eu posso colocar uma condição inicial onde o ângulo de fase é π sobre 2, ok? Bom, se eu fizer isso, então x de t tem uma nova cara, que e sobre m ômega ao quadrado cosseno de ômega t mais π sobre 2, menos que E0 dividido por m ômega ao quadrado cosseno de π sobre 2, mais cosseno de π sobre 2 é 0, mais o termo que E0 sobre m ômega seno de π sobre 2 mais seno de π sobre 2 igual, ou seno de 90, ok? Se alguém tiver dúvida, é só lembrar do círculo trigonométrico, né, desenhar no cantinho e lembrar que estas alturas aqui estão relacionadas aos valores de seno e cosseno. Então, quando o ângulo é 90, o seno tem valor máximo. Quando o ângulo é 0, o cosseno tem valor máximo. Ok? Só para relembrar. Bom, então, eliminando esses termos, a gente chega na expressão x de t é QE sobre m ômega ao quadrado, cosseno de ômega t mais π sobre 2, mais um termo que é 0 m ômega t. Bom, o que a gente tem que analisar, né, é sempre o que esse resultado nos diz, ok? Então eu estou dizendo que aqui está dizendo que
Lembre que o problema era uma partícula sujeita a um campo elétrico que tinha uma cara E0 cosseno de ômega t mais delta. Então, a força coulombiana aplicada a essa partícula, né, nos deu uma equação para a velocidade e uma equação para o deslocamento, né, como ela se desloca em função do tempo, ok? Que é esta daqui. Bom, o resultado nós obtemos que a gente sabe que o campo oscila, certo? Então ele faz com que a força varie com o cosseno de ômega t. O resultado deveria ser parecido para o deslocamento, ok? De se intuir. Então eu tenho cosseno de ômega t mais uma constante de fase, mais uma quantidade que apareceu da solução do problema, que é proporcional ao tempo. Então, além de ele oscilar, ele também tem uma contribuição que vai crescendo linearmente com o tempo, ok? Então, se eu fizer o gráfico, né, eu vou obter algo do tipo, né? Se fosse simplesmente a função cosseno de ômega t, eu teria uma função desse tipo, né? O cosseno fazendo com que a posição da partícula oscilasse ao longo do tempo, ok? Mas, como tem uma contribuição linear, essa contribuição vai fazer com que o gráfico cresça oscilando como se seguindo uma reta, né, descrita por esse termo aqui. Ok? Lembra que a condição era θ igual a π sobre 2. Se deixássemos, né, ela independente de θ, né, ela poderia não começar no zero, enfim. Poderia ter um outro início aqui, mas o comportamento final seria o mesmo, certo? Então, só para visualizar, então a posição da partícula ao longo do tempo está variando, ok? E crescendo, está oscilando e crescendo ao mesmo tempo, que é o resultado que essa expressão nos está dizendo, ok? Bom, é isso. A gente vai para outro exemplo.